Nessa temporada, a gente vai conhecer o Bernardo, um machista em desconstrução, alguém que não está disposto a continuar vivendo em um mundo de injustiças e preconceitos descabidos. Bernardo tem um sonho: ser líder de uma equipe de alta performance. E nosso papel aqui é ajudar o B a entender todas as fases desse novo processo. Acontece e agora? É com esse título que a gente começa o 8º caso da jornada do Bernardo rumo aos desafios da liderança. A empresa do Bernardo finalmente começa a passar pelas transformações positivas que tanto se esperava. Porém, não quer dizer que essas transformações sejam positivas e agradáveis para o Bernardo. Afinal de contas, ele só queria mudança, mas ele estava preparado para lidar com ela? E é no case de hoje que a gente vai tratar um pouquinho mais sobre aquela questãozinha que a gente até esquece que o Bernardo tem, o machismo. Já que ele quer tanto a desconstrução, é nesse episódio que ele ganha a oportunidade de mostrar que está evoluindo. Mas eu nunca faço isso sozinho. Afinal, a jornada é sempre melhor quando a gente está no coletivo. E para falar comigo hoje sobre isso, eu tenho aqui do lado minha bela parceira, Fernanda Brenner. Bora desconstruir, Nanda? Nossa, tudo bem, Pri? Como é que vocês estão encontrados? Bernardo, seja bem-vindo com seus paradigmas de vida. Mas voltando à desconstrução, eu acho que essa é a palavra do momento. Sem dúvidas, ter um comportamento de parar, pensar, rever e principalmente reaplicar aquilo que tu aprendeu de uma maneira um pouco diferente, que se encaixe no contexto que a gente vive agora, é o que tá pegando mesmo pro Bernardo. E olha, isso não é fácil. Imagina, ele contou pra nós uma situação bem interessante que aconteceu com ele na empresa. Ele é amigo do gerente geral da empresa, né, que é um homem, e essa pessoa estava aguardando há um tempo uma promoção para o cargo de direção, né, direção de operações ali da empresa onde o Bernardo atua. Tá, até aí ok. Um belo dia, eis que Bernardo recebe a notícia fatídica. O cargo foi ocupado por uma mulher que agora é diretora de operações. Perfeito, até aí a empresa está andando, seguindo os procedimentos padrões, até porque essa pessoa, que se chama Helena, cumpre todos os requisitos necessários para assumir o cargo. Ela, como se faz necessário e como é de praxe, marca uma reunião com todos os gerentes para fazer o alinhamento de estratégias. E aí, o Bernardo, se achando a última bolacha do pacote, vamos dizer assim, acha que está contribuindo muito e larga uma frase muito infeliz. E eu digo muito infeliz porque ele simplesmente diz: nesse processo todo, João é homem. Ele entende das operações, com certeza ele vai saber o que fazer. Bom, reunião se segue e a Helena, com toda a compostura do mundo e aplicando tudo aquilo que a gente vem conversado ao longo de todos esses episódios, chama o Bernardo para uma conversa e uma reunião de feedback. E aí, Bernardo, ele já entendeu o que é feedback, chegou na sala todo feliz, achando que ele está recebendo um presente. E realmente, ele está recebendo um presente. Só que na percepção dele, ele arrasou na reunião, trouxe as melhores contribuições possíveis. Fez e aconteceu. Só que não foi bem isso que aconteceu. A Helena apresentou para o Bernardo algumas informações que são muito importantes sobre o seu comportamento machista inconsciente. Porque na cabeça dele, ele não é mais machista. Ele não fala mais frases do tipo, ou como tu diz, ele tem até amiga mulher, não exato. É machista. Ele tem amiga mulher, ele sai com colegas de trabalho mulheres pra conversar e tudo mais, ele não é mais machista. E justamente a Helena apresenta para ele alguns pontos e ele recebe isso como um presente e realmente começa a analisar e pensar sobre esse comportamento inconsciente que ele tem. E vamos e viemos, isso não é um comportamento só dele. A maioria das pessoas tem isso em diversos aspectos e não percebe. A gente muitas vezes tem frases machistas dentro da nossa vida, e eu digo isso digo eu, Fernanda, principalmente.
Em muitos momentos a gente acredita e larga piadinhas que, sinceramente, são desnecessárias. Muito desnecessárias. Eu queria voltar um pouquinho na reflexão anterior e, como diria Jack, vamos por partes. Perfeito. Imagina o Bernardo querendo a mudança, querendo oportunidade para se desconstruir, e a oportunidade chega. Só que chega num momento em que talvez ele não tenha encarado como oportunidade. Afinal de contas, o grande amigão dele ia ser promovido para ser diretor, ele talvez fosse ocupar outro cargo, as coisas iriam acontecendo e tal. E vem a Helena, que já era uma colega assim de área, mas não era a diretora. E a Helena chega justamente para dar esse empurrão no machismo do Bernardo e dizer para ele, viu, eu tenho as competências e habilidades necessárias para estar aqui. O Bernardo, enfim, como a Nanda já falou, solta aquela pérola no meio da reunião. Por que ele foi para a reunião de feedback com a Helena, depois que tudo passou, quando a Helena chamou ele para conversar, com uma confiança suprema de que ele tinha arrasado e que a reunião era justamente para ela super elogiar o trabalho dele? Porque ele não falou com o consciente, ele não puxou o machismo dele, que ele viu a mãe sofrer e tantas outras coisas e que ele quer mudar, para o consciente dizendo o seguinte, eu vou falar para espizinhar a minha diretora. Não! Foi uma fala tão tranquila e tão do inconsciente dele, e isso é o machismo inconsciente. São falas ao longo do dia a dia que, infelizmente, na nossa cultura estão preconizadas. Vou dar mais um exemplo para tentar clarear muito mais a mente e também porque eu me envergonho disso. Certa vez, o meu pai, ele faz todo o serviço da casa. Absolutamente todo, ele ama de paixão, minha mãe detesta e meu pai faz todo o serviço da casa. E outro dia, conversando com meu esposo dentro do carro, falando e tal, sobre a casa, sobre não sei o que, eu larguei a seguinte frase. Tô bem mulherzinha igual meu pai, só me preocupo com a casa. Putz. Gente, eu terminei minha fala, na hora eu quase mordi minha língua, olhei pro meu marido e ele falou, eu nem vou falar porque tu te tocou no que tu falou. Eu falei, sim, eu toquei. Isso é um machismo inconsciente. Eu, de forma alguma, tô defendendo o machismo, muito pelo contrário, mas eu tô dizendo que hoje, dentro da cultura que a gente tem, totalmente estruturada, às vezes a gente se pega falando uma merda pela boca, sem perceber. Muito melhor quando acontece como eu, que falei e já travei, e nunca mais falei nada desse tipo, aprendi com aquele erro, ou até mesmo como o Bernardo, que agora, com a chamada da Helena, tem a oportunidade de mudar. E a Helena, ela é muito sábia, ela ouve o QuandoCast, ela ouviu o que o Ivan falou pra gente sobre como dar um feedback, e já que ela é mulher e ela, além de todos os desafios, tem que se fazer autoridade, ela chamou o Bernardo na sala e ela não deu um feedback mijado, ela usou uma técnica de feedback, que é trazer o contexto, explicar, trazer o porquê que ela se importou em dar aquele retorno para o Bernardo e alinhar junto com ele uma possível solução. Então, quando ela chama ele na sala e ele entra todo serelepe calheiro, não quer dizer que ele saiu de lá muito triste, não. Porque a Helena falou para ele, olha, Bernardo, eu conheço um pouco da tua trajetória e algumas vezes aqui dentro da empresa, tu já me disse que tu gostaria de desconstruir o teu machismo. Tu percebeu que durante a reunião, algumas das tuas falas foram machistas inconscientes? Capaz, Helena, não, da onde? Tu que tá tirando isso? Olha aquele momento assim, tu acredita que aquilo tu falou porque tu queria me magoar? Não, nunca. Então, como eu me preocupo muito contigo e eu quero que tanto o nosso relacionamento enquanto colaborador, colega, dê certo, e eu também quero que tu atinja o teu objetivo, que é desconstruir isso, eu resolvi te chamar para trazer esse meu ponto de vista. Ou seja, ela foi lá, deu feedback, agregou valor, e ainda olha para o Bernardo e diz assim, como que eu posso te ajudar com isso? Quer montar um plano de ação? Quer que eu siga te chamando e comentando que tu errou aqui ou que tu errou ali? Como que juntos a gente pode te ajudar no teu objetivo? Afinal de contas é interessante para mim, porque eu vou ser tua diretora e sou tua colega, e é muito interessante para ti que tu consiga quebrar esse tabu. E aí o Bernardo aprende duas coisas. Que ele precisa trazer as coisas para o consciente antes de falar e para ir quebrando esse machismo e que ele tem um grande exemplo de como dar um feedback que é construtivo.
Perfeito. Olha, com certeza agora o pessoal tá bem mais contextualizado do que aconteceu. Até porque, nossa, me vieram palpitações enquanto eu falava sobre essa situação toda. Imagina. Eu já passei por diversas situações em que isso acontecia. E, sinceramente, eu tenho trabalhado muito essa questão de conscientização sobre a minha fala. E eu digo isso como Fernanda pessoa física, tá? Fernanda pessoa jurídica evoluiu e melhorou muito, muito mesmo. Mas principalmente, quando a gente começa a entender realmente o que a gente vem falando, o que a gente vem absorvendo, principalmente, das pessoas que estão ao nosso redor, do que a gente consome da mídia também, a gente começa a entender um pouco melhor tudo o que está acontecendo e o contexto em que a gente vive mesmo. Porque, vamos e viemos, há uns 50 anos atrás, a gente entendia, e a gente, eu digo nós como sociedade, que a mulher ela precisava ficar em casa, ela deveria trabalhar, deveria fazer todo o trabalho doméstico, assim como aconteceu nesse exemplo que a Priscila comentou, né? E o homem deveria sair de casa e trabalhar fora, e ele que era o responsável pelo sustento, vamos dizer assim, da casa. E a gente vem trazendo esse viés e essa construção ao longo de todo o nosso tempo de convivência, o nosso tempo de vida, e isso vem passando de geração para geração. Tem um texto e um conceito muito bacana que eu gosto, que nos últimos tempos as mulheres elas vêm trazendo e tendo uma representatividade muito maior dentro das empresas, dentro de casa também. Só que o que acontece? Em muitos momentos, os nossos pais, eles querem que a gente saia de casa, empreenda, trabalhe, lute e seja a dona da porra toda. Enquanto que eles também desejam que os filhos, homens, tenham em casa esposas, donas de casa, mães de família, que aguentem isso e sejam as melhores em casa, não fora. Não as melhores para elas e por elas, mas para eles, para os filhos homens. Exatamente, principalmente no caso das mães de antigamente. Provavelmente, se a gente for falar com a minha mãe, com a mãe da Fernanda, que tem faixas etárias diferentes, os pensamentos já vão ter mudado. Mas a raiz, a construçãozinha de ter aquele casamento brocado e idealizado pelo que a sociedade falava, vai estar lá. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que eu quero a minha filha empoderada, autossuficiente e se virando, eu também quero que ela seja uma excelente mãe, uma excelente esposa e que ela dê conta de tudo. E o Bernardo saiu desse cenário, né? Onde ele viu a mãe dele lutando ativamente contra o machismo do pai dele, contra as coisas que ela vivia no trabalho, na rua e tudo mais. E, gente, não vamos muito longe. Tem um monte de encontrada aí que tá nos ouvindo agora que tá se identificando. Fernanda e eu, várias vezes passamos por isso. Nossa. De estar numa reunião onde 70%, 80% era homem, querer falar alguma coisa e simplesmente ser interrompida antes de concluir com não, mas isso aí não faz sentido, deixa eu falar aqui como é que vai ser. E às vezes a pessoa vai falar a mesma coisa que tu, mas pelo fato de ser homem, parece que ganha uma autoridade, um empoderamento e aquilo que tu fala não tem mais validade. Exatamente. E sem contar todas as situações em que a gente precisava necessariamente se provar como profissional e como pessoa. Vou, insisto, falo, eu sei, tá aqui, tô apresentando. Meu colega disse a mesma coisa, viu só? E aí é nesse momento em que muitas vezes a gente acaba se encolhendo, né? Não querendo apresentar a nossa opinião, porque chega uma hora que a gente cansa também, né? E aí, o que a gente faz nesse momento? Como a gente pode reagir nesse contexto? Justamente começar a trazer para o consciente, começar a trazer esse sentimento, esse pensamento pro dia a dia e pro momento que a gente fala alguma coisa. Tá, ok, meu colega me interrompeu então para dizer a mesma coisa que eu disse, que eu iria dizer, né? Ou mesmo que eu disse e ele trouxe o mesmo contexto. Não, mas peraí, eu apresentei isso também. É um momento de começar aos poucos a treinar esse posicionamento também. Entenda que falamos a mesma coisa com a colega. Exatamente. Né? Fale. E aí, nesse episódio, é muito legal porque o Bernardo, ele tá com 50% do caminho, que é o querer. Então, quando a Helena chama ele, aplica uma técnica fantástica de feedback e mostra valor pra ele, ele fala, opa, eu quero mudar, ela tá me ajudando, eu vou me abrir para isso. Então, bem provável, daqui para frente, o Bernardo comece a trazer pro consciente as falas dele.
Ah, ele não vai falar mais? Claro que ele vai, gente. São anos de construção. A gente fala ainda, né? A gente fala, claro que ele vai. Só que a grande diferença é essa. Ele falou, putz, era isso que a Helena queria me dizer aquele dia. Ah, era isso que minha mãe passava. Isso eu não posso falar. E aí ele adapta a fala e ele vai mudando. Muito importante saber que nem sempre nós mulheres, nós Helenas, vamos encontrar Bernardos com 50% do caminho caminhado para a mudança. Perfeito. Vai ter momentos, sim, em que a gente vai ter aquele machista que diz que não sou machista, tenho até amiga mulher, e se considera em desconstrução e é zero desconstruído, né? E aí a gente vai ter que persistir. Também trazer a nossa fala nesse momento para o consciente e lutar por essa aplicabilidade do conteúdo e da forma. Cara, colega, falamos a mesma coisa. Tu não concorda comigo que tu disse que isso aqui é azul e eu também? Porém, tu fez uma volta e eu fiz outra, mas chegamos no mesmo resultado. Cada imposição que tu fizer nesse momento, cada venda de ideia que tu fizer nesse momento, sem medo, mesmo que tu seja interrompida 500 vezes, faça isso. Faça isso, porque assim como o Bernardo, devem ter outros por aí que querem caminhar o caminho, mas eles não chegaram a um acordo de como ou da devida importância, né? Perfeito. Que isso pode acontecer. Exato, exatamente. E principalmente, o que a gente vê muito hoje são movimentos feministas, movimentos que buscam e lutam pelos direitos das mulheres. Entendam, antes de julgarem esses movimentos, tentem entender o contexto, a razão, o motivo pelo qual eles se apresentam. Porque o que a gente quer trazer aqui, principalmente, não é instigar uma competitividade, instigar uma disputa entre as pessoas, de maneira alguma. Ao contrário, regime de parceria. Exatamente, é um regime de parceria e tratamento igualitário. E igualitário dentro das diferenças de cada um. Dentro das diferenças de cada gênero. Porque hoje, querendo ou não, tem muitas pessoas que quando a gente apresenta algo, a mulher tem que ter exatamente as mesmas condições que o homem, eles começam a trazer inúmeras situações, inúmeros pensamentos que não cabem, não se aplicam a esse contexto. O que a gente fala e realmente busca trazer aqui nesse momento, e principalmente nesse episódio, é a conscientização de que realmente existe espaço para todos, não estamos em uma competição, volto a dizer, não existe uma competição entre homens e mulheres, é para o crescimento mútuo e principalmente para o crescimento da empresa ou da organização em que ambos estão inseridos, né? Porque, querendo ou não, os dois se beneficiam com isso também, né? E a gente precisa confessar uma coisa para vocês. O Bernardo está sempre em contato com a gente, pedindo uma ajuda ou dando um feedback do que ele ouviu aqui no QuandoCast. Quando ele mandou esse case, no final, ele falava o quanto ele tinha aprendido com a Helena. No final, ele agradecia a Helena por esse posicionamento, porque a Helena poderia também simplesmente ter agido de uma forma um tanto quanto machista e prepotente com o Bernardo, ligando foda-se e dizendo: eu mando em ti agora, tu não vai mais falar isso, tá tudo pronto. E hierarquicamente, ela tinha direito disso. Afinal de contas, ela é diretora e ele é gerente. Mas a pessoa, Helena, estava tão engajada nesse conteúdo e viu no Bernardo um potencial tão grande de mudança que os dois se alinharam perfeitamente e cada um saiu daquela salinha com o seu presente na mão. Exato. E esse é o grande diferencial. Esse case é mais para contar que dá para mudar sim. O como você vai mudar, às vezes vai ser bem dolorido, às vezes não tanto, mas o como você vai mudar é para fazer a diferença no teu processo de traumatização dessa mudança. Exatamente. Alinhamento de expectativas, que nem a gente trouxe nos outros episódios e vem falando ao longo dessa jornada que o Bernardo vem trazendo. Procure conversar, procure entender a situação do outro, pratique uma empatia verdadeira. Verdadeira mesmo, não no simples fato de, eu me coloco no lugar do outro. Sinta a dor do outro. Sinta a dor do outro, exatamente. E a gente entende o quanto isso é difícil, porque em muitos contextos e em muitos momentos, quando uma mulher diz que está com dor, é frescura, tô com dor de cólica, não. Toma um comprimidinho que passa, mas é justamente tentar efetivamente entender isso, se colocar no lugar de verdade. E aí que começa efetivamente o processo de desconstrução do pensamento que tu teve ao longo de tanto tempo que tu carregou ao longo da tua vida. Ele não vai sumir. Isso é praticamente impossível. Mas tu vai aprender a lidar com ele e principalmente tu vai poder
encontrar a oportunidade de melhorar e, quando percebeu que errou, corrigir e aproveitar essa situação para se tornar melhor a cada dia. É isso aí, gente. Na semana que vem, não sei se rio ou se choro, é o nosso último episódio. Já? A gente vai se despedir dessa terceira temporada e desse caminho maravilhoso que o Bernardo está traçando e a gente junto com ele. A gente te espera na segunda que vem para finalizar essa etapa tão linda de transformação e reza para que mais Bernardos e mais Helenas atravessem os nossos caminhos a todo momento. Que assim seja, Priscila, que assim seja. E conta aqui pra gente, manda um e-mail, entra em contato nas nossas redes, mas conta como é que tá sendo esse processo para você. Se daqui a pouco esse podcast, esse episódio, ele trouxe para ti algum insight diferente, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Porque, voltamos a dizer, uma construção conjunta de uma sociedade diferente. É uma jornada coletiva. Exatamente. Semana que vem nos falamos, então. Até a próxima segunda. Beijo, até a próxima. Episódio de hoje terminado e nós passamos de fase. Na semana que vem, a gente se encontra por aqui para seguir caminhando o caminho junto com o Bernardo, na busca da evolução e do conhecimento.